E hoje é dia da nossa análise do Ethereum e Bitcoin. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e bora pro vídeo! Bom galera, estamos aqui no diário do Bitcoin então. Então a gente teve uma semana onde o Bitcoin vem lutando para se manter acima dos 26 mil. Então ele está em 26.060 nesse momento, faltam aí 2 horas e 10 para fechar a semana. Se fechar abaixo de 26 mil, vamos fechar aqui todos os alertas que estão acontecendo nesse momento aqui, porque o Bitcoin está caindo bem agora nesse momento. Estão tentando derrubar, ele estava em 26.100 quando eu ia começar a gravar, ele já caiu para 26.44, vamos olhar aqui os 15 minutos, até para vocês verem a vela dele aqui, ó. Ele veio, então está tentando trazer ele para baixo aqui para fazer uma venda dele aqui agora. E ele conseguir fechar abaixo de 26 mil. Começa uma briga agora, já teve uma tentativa aqui, vamos ver se conseguem trazer para baixo de 26 mil, que é o que os touros precisam. A gente falou lá, depois a gente vai olhar o semanal, voltando aqui para o diário. Ele é muito importante, então é mais uma semana que a gente começa a lateralizar, como foi aqui. Então começa de novo a gente ter a lateralização. O momento do mercado é único, ele é diferente, não se tem notícias de um mercado tão estranho como está esses últimos 45 dias. Acho que assim, eu acompanho muito especialista, muito traders mais antigos que eu, inclusive, e muito analistas técnicos com mais bagagem que a minha, onde eu aprendo também, né? Eu trago aqui para vocês as minhas análises, mas eu estou sempre aprendendo. Vocês podem ver por cada vídeo que a gente coloca aqui da análise semanal, eu estou mudando o setup dos indicadores. Estou cada vez colocando nova visão, até para trazer para vocês com mais qualidade. Então eu pego tudo que eu aprendo, trago um resumo aqui para vocês e passo aí para estar colocando. Mas assim, todo mundo nunca viu algo nesse cenário. Ainda, se a gente olhar essa semana, foi uma semana muito sofrível para o Bitcoin, onde ele não mostrou força de recuperação. Ele não conseguiu mostrar a força de recuperação. Ele está ainda sob forte ataque, ele quer perder esses 26 mil para continuar a queda. Semana que vem o que a gente tem de calendário econômico? A gente tem na quarta-feira alguns dados importantes econômicos. Então assim, venda de casas e de emprego na quarta-feira, ela é muito importante porque o Powell falou muito, né? E quinta-feira a gente teve aqui o Bitcoin subindo na quarta. Quinta-feira, com o discurso do Powell, teve a devolução de tudo, porque ele deixou muito claro que possivelmente a gente tenha mais aumento, não só mais o ponto 25, talvez não tenha uma pausa, porque ele não vê a economia desaquecendo e as inflações caindo. As inflações vieram maior do que vieram nos outros meses, apesar de abaixo do projetado, mas ela faz uma curva de subida. Então isso preocupou muito ele, e ele vê muito forte o dado econômico, com taxa de desemprego a 3,5%, que é pleno emprego, então uma taxa muito forte, geração de emprego, o ganho que as pessoas estão tendo, então a inflação sendo pressionada principalmente pela questão das casas, então a questão de aluguel, venda e compra de casa ainda é uma das inflações que estão pesando mais. Então esse é um dado que sai essa semana também na quarta-feira, ele vai ser importante para estar olhando. E na quinta-feira a gente tem a divulgação do PCI, ou PCE em português, que é a inflação que o Fed está olhando. Então é essa inflação que vai fazer a diferença de tudo aí para a gente estar colocando. Então, dados ruins que possam trazer o descontrole da inflação de novo, a gente pode não ver uma pausa e sim mais uma subida agora em setembro da taxa de juros. Isso já vai fazer o mercado caindo, e o mercado já começa a olhar isso como se fosse uma possível verdade. Então isso está precificado já, ou esse medo está mantendo o Bitcoin nessa pressão de short. Dados melhores pode tirar um pouco desse medo do mercado e aí sim ele começar a fazer. Mas assim, o Bitcoin não conseguiu recuperar a faixa de 78% de retração dessa fibra que a gente passou aqui. Então ele está abaixo. Quem está segurando é esse order blocker aqui que gerou no segundo dia de queda. Então ele está segurando aqui, que é os 26 mil aos 25.800. É ele que tá segurando aqui todos os dados. E agora essas 2 horas que faltam aí são muito importantes para o Bitcoin conseguir se manter dentro dos 26 mil, porque ele não vai fechar. Vamos olhar aqui
outros indicadores técnicos que está nesse setup aqui que a gente está fechando. Um deles é a banda de Bollinger, que a gente teve aqui o fechamento, o estreitamento dela e aí a explosão. Então ela encostou e explodiu. E agora a gente está com uma amplitude gigantesca nela, ela precisa começar a fazer o fechamento dela aqui para a gente começar a ver para que lado vai. A hora que o Bitcoin começar a tocar um dos pontos da banda de Bollinger, pode ser que ele tente fazer o rompimento. Então ele vai começar a testar esses pontos e aí uma hora ele rompe esses pontos. Então a gente vai ver se é para cima ou para baixo. Essa é uma parte técnica. Mas, e eu vou completar só depois da Ishimoku, deixa eu passar a Ishimoku. A Ishimoku tá aqui, então a gente tem aí mais ou menos, ele precisa voltar dentro desse canal, né? Então passar o canal que vai ser uma resistência para tentar buscar. Enquanto a gente não vê essa nuvem sendo rompida de Ishimoku, o Ishimoku traz aí uma tendência de queda muito forte para o Bitcoin ainda, a gente não vê recuperação. Primeiro ponto para começar uma subida, o Bitcoin fechar acima da média de Ishimoku. A média está em 26.059, o Bitcoin nesse momento está em 26.064. Ele está fechando pela primeira vez acima da média de Ishimoku dentro dessa semana, mas ainda muito precariamente. Não é que ele fez um movimento de volta, né? A Ishimoku que está vindo próximo e ele está fechando bem próximo aqui. Então, assim, se a gente falar em $8 de diferença, é algo ainda que não significa nada para a gente fazer essas médias subirem. Então, está bem sofrível falando de Ishimoku. Acho que um dado, além dos dados inflacionários e de desempenho da economia americana, é o processo Grayscale SEC, falando do ETF. Então, se a Grayscale ganhar, a gente pode ter um alívio, sim, uma pressão e um fomo no mercado vindo e a gente voltar aos 30 mil. Então, a gente falar aí uma pernada para cima aí de 10%, 11%. Se a Grayscale perder, somado com os indicadores do mercado, a gente pode sim vir aqui a 25 mil fácil até 20 mil. Então, assim, a gente vai testar aquela LTA que a gente fez lá, Covid, e que bateu nessa primeira passagem nossa aqui, né? Nessa primeira, se a gente começar a pegar aqui, né? Que é o 2023, que usou de suporte essa LTA e começou a subir, né? Então, todo esse grande ganho que a gente teve em 2023 é sustentado por essa LTA que bate lá na ponta do Covid. Então a gente vai fazer esse teste com certeza. Se romper, 20 mil é o alvo com certeza. Olhando o semanal que a gente colocou aqui, né? Então, assim, nesse momento ele está sofrendo para ficar dentro dos 26 mil aqui, não fechar abaixo e confirmar o topo duplo, né? Então, assim, o rompimento da parte do topo duplo, e a gente teria, assim, a tendência de queda. Apesar de o rompimento ele tem que ter mais uma confirmação, né? Então ele tem que romper e ter mais uma semana de baixa, mas ele romper já é um primeiro passo para estar fazendo isso, e isso está acontecendo, mas até então ele tem dois cenários, né? Ele veio aqui embaixo, então aquele desenho que eu tive feito semana passada, se ele não romper e voltar a subir, ele pode testar aqui o nosso canal de baixa, bater, voltar, e daí lá em outubro disparar a subida aqui com tudo fazendo e voltando a pegar, ou até ser mais agressivo dependendo das notícias. Ou ele começar, rompeu, e aí ele fazer um canal de baixa aqui, se ele romper essa linha aqui junto, e aí a gente vem aqui de novo nesse order blocker de 20 mil, com certeza. Ou ele começar a fazer aqui com menos agressividade e continuar dentro do canal de baixa até ele fazer esse rompimento, mas ainda assim visando os 20 mil. Então vai depender se ele vai ser de uma vez só ou dentro do canal, batendo aqui nas extremidades do canal. Que seria mais, né, saudável, né, esse movimento aqui do que mais um rompimento para baixo. Um rompimento para baixo pode significar fundo de mercado também, né? Então assim, venha querer, arranca o band-aid de uma vez. Faz isso, acha o fundo e aí a gente começa a se preparar para o halving e a subida. Mas essa semana, vamos voltar no diário porque daí ele traz aqui o comprimento. Essa semana aqui para mim ainda é uma semana muito delicada para o Bitcoin. Se eu fosse apostar aí, 60% de chance da gente olhar os 20 mil, 30% de chance aí da gente começar a olhar os 30 mil e aí uns 10% de chance de lateralização. Posso até estar sendo um pouco otimista aí com a lateralização, ela se sustentar por mais uma semana, mas eu acho que
a fraqueza que o Bitcoin está, é difícil ele conseguir se sustentar mais uma semana aí, só se tiver dados que o segure aqui dentro mais uma semana. Mas a lateralização para mim é algo que eu vejo terminando aí no começo de setembro com certeza. Até porque a gente já começa a entrar no deadline da SEC, né? Então se ela não falar dos outros ETFs essa semana, na próxima semana é o deadline dela e ela vai ter que dar a decisão dela. E eu acho que ela está esperando a justiça ali se ela vai perder da Grayscale ou não. Então assim, a gente vai ter uma movimentação no mercado nas próximas 2 semanas. Ou nessa ou na próxima, com certeza. Ethereum, galera. Ethereum é muito parecido com o Bitcoin. Muito parecido, acho que não tem muito o que falar diferente. Ele está se segurando aqui. A única diferença é que a retração dele foi menor, né? Porque a subida dele também não chegou a bater aqui no Year Time High. Ele bateu mais abaixo, então a retração dele veio muito parecida e ele perdeu aqui a Fibonacci também de 50%, onde ele pode mirar. E a gente pode voltar a falar aqui sim de 1.400, mesmo esquema do Bitcoin, ele vai junto com o Bitcoin para onde o Bitcoin for. O Ethereum está dançando a mesma música. Se a gente olhar aqui, banda de Bollinger, muito parecida, talvez com menos amplitude que a do Bitcoin, mas muito parecida, até porque a queda foi menor. A gente tem uma amplitude uma amplitude menor. E aqui a gente tem aqui um pouquinho melhor no Ishimoku, porque ele já tem aqui uma $12 para o Ethereum, que custa $1.600, é muito melhor do que $8 para o Bitcoin, que custa 26 mil, né? Então percentualmente aqui ele já consegue ficar acima da média rápida do Ishimoku, o que se ele conseguir se sustentar e começar a trazer para cima, ele pode sim começar a fazer tentar uma tendência de reversão de mercado. Mas o Ethereum está dançando a mesma música que o Bitcoin. Semanal do Ethereum está um pouco melhor que a do Bitcoin, então ele está aqui um pouco acima do último fundo, que é onde ele rompe e ele caracteriza aí sim uma queda. E ele está dentro do cone que a gente colocou aqui, né? Então assim, o Ethereum está com um pouco mais de espaço do que o próprio Bitcoin está. Então ele está um pouco melhor aqui no semanal que o Bitcoin. Mas também, gente, de novo, ele traz muito aqui dançando a música do Bitcoin. Se ele romper esse canal aqui que já serviu de resistência no passado aqui nessas altas, ele vai vir buscar e aí ele vai sim cair. A gente fala, o Ethereum ainda, se ele romper esse canal aqui, ele pode ter uma queda muito mais forte, né? A gente fala aí de Ethereum em 1000, inclusive a gente perder aquele fundo que a gente colocou no diário lá. Então, apesar de estar numa situação mais confortável em termos de linhas de resistência, a queda para o Ethereum aqui pode ser mais dolorida se ele perder essas resistências aqui. Bom, galera, de volta para mim, basicamente é isso. Acho que semana que vem eu vou escolher uma moeda e vou trazer aqui para estar fazendo. Se você quiser que eu faça análise de alguma moeda, traz aí nos comentários, que eu vou trazer também na semana que vem. Mas eu vou escolher uma mais e vou fazer exatamente a mesma análise que eu faço para o Ethereum, para o Bitcoin. Vou fazer para essa moeda também. E vou trazer aqui para a gente estar olhando, tá? Então, vou fazer dessa maneira para a gente tá trazendo e fomentando outras moedas. E quero, sim, de vocês aí, sugestões de moedas para estar trazendo. Eu trago aí até de 3 a 5 moedas, além do Bitcoin, no vídeo. Separo em capítulos aí para quem interessar, para quem tá dando uma olhada aí nas moedas. Resumo da semana muito tensa. Olhem os indicadores econômicos. A chance de cair está maior que a de subir, a menos que a gente tenha muito boas notícias acontecendo durante a semana. Resultado Grayscale versus SEC é o fio da balança para essa semana e uma possível antecipação da decisão da SEC com relação aos ETFs do Bitcoin também pode ser uma semana importante, que pode trazer aí ou o preço para baixo ou para cima. Olho nessas notícias, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal. Agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.